Fala, meus amigos investidores, tudo bem com vocês? Eu me chamo Kaique Santos, seja muito bem-vindo ao nosso canal do Troco ao Topo. E no vídeo de hoje nós iremos falar sobre um fundo imobiliário muito conhecido aqui no nosso mercado, que é o ALZR11 da gestora Alianza. Você que está começando seus investimentos em fundos imobiliários, quer entender como que esse fundo está reagindo ao mercado, esse vídeo foi feito para você. Eu vou te contar tudo o que rolou no último relatório gerencial desse fundo imobiliário, quais são os riscos, as oportunidades, um panorama geral, através de uma linguagem simples e direta, sem enrolação, para você entender como está a realidade e o cenário atual desse fundo imobiliário ALZR11. Então já deixa o seu like, curte, compartilha e não se esqueça de se inscrever em nosso canal. O ALZR11 é um fundo imobiliário desde 2018 que investe em imóveis e gera renda através desses aluguéis de longo prazo dentro desses contratos. E olha só, esses contratos são atípicos. E o que isso quer dizer? Quer dizer que são contratos mais longos e mais seguros, trazendo uma previsibilidade maior ao longo prazo. E a multa é uma multa muito pesada na quebra desses contratos, desses aluguéis. Ou seja, um modelo de investimento e um fundo que trabalha nesse modelo e nesse perfil de uma forma bem interessante e segura também. O ALZR tem um patrimônio em cerca de mais ou menos 1 bilhão e 270 milhões de reais. São 23 imóveis localizados principalmente na região sudeste do Brasil, e a base dos seus cotistas já passam acima de 153 mil investidores que investem nesse fundo imobiliário e que entendem a metodologia, a estratégia desse fundo e dessa gestora que investe nesses imóveis. Uma notícia boa e importante você entender que esse fundo está com 100% de ocupação, ou seja, não existe vacância sobre ele, o que traz para você uma segurança maior sabendo que de todos os imóveis disponíveis que fazem parte desse portfólio, todos eles já estão locados, todos eles já estão bem distribuídos com bons inquilinos que estão pagando de forma recorrente seus aluguéis e que são distribuídos para nós, os cotistas também, de forma mensal, dentro da distribuição ali do lucro desse fundo imobiliário para nós investidores iniciantes, investidores a curto, médio e longo prazo também. Ter essa informação de forma acessível sobre zero vacância é muito importante porque isso não só traz uma previsão maior, mas gera uma segurança sobre a nossa renda passiva, ou seja, o nosso fluxo de caixa se torna maior, sabendo que investindo nesse fundo imobiliário nós teremos retorno de forma recorrente também. Agora falando sobre as novidades sobre o ALZR11, uma mudança que houve nesses últimos meses bem relevante para nós cotistas é o desdobramento das cotas. Uma cota que valia um valor cerca de base 100, ali aproximadamente R$ 100, houve o desdobramento dessas cotas e o ALZR passou a ser um fundo imobiliário conhecido como base 10 agora. Isso não só é bom para nós investidores iniciantes que têm um valor de aporte menor, mas também aumenta a liquidez do fundo. Então foi uma estratégia sábia dessa gestora, sabendo que o número de cotistas dentro desse histórico desse fundo imobiliário não somente está crescendo, mas também agora facilita a questão da liquidez desse fundo. Então se você for acompanhar, seja no Investidor 10 ou qualquer outra plataforma que vai trazer estatísticas sobre os fundos imobiliários, você vai ver que historicamente, acompanhando cada estatística, a tendência desse fundo imobiliário para os próximos meses, agora que houve o desdobramento dessas cotas, é que a liquidez desse fundo vai aumentar, o que é muito positivo e um dos critérios e pilares fundamentais na escolha de um bom fundo imobiliário para a sua carteira. E o LZR é um fundo imobiliário muito importante porque ele segue uma estratégia bem diversificada. Dentro do seu portfólio, ele investe em imóveis de renda urbana, imóveis de logísticas, imóveis de varejo e até mesmo lajes corporativos. Ou seja, dentro desse portfólio, dentro desse mesmo fundo imobiliário, você já está diversificando a sua carteira, o que é algo muito positivo e também traz uma segurança maior, ainda mais dentro desse cenário do nosso mercado, onde passa assim por alguns ciclos e algumas oscilações, mas olhando para esse ALZR11, ele tem sim dentro do seu portfólio que contém ali um portfólio bem diversificado dentro desses imóveis e principalmente os seus inquilinos. E para você ter uma noção, nós temos Mercado Livre, nós temos a Fenza, nós temos a Decathlon, nós temos o Açaí, o Balduco, Atento, entre outras empresas que compõem o portfólio desse fundo imobiliário.
E praticamente 100% dessa carteira, desse portfólio, os contratos são atípicos. Ou seja, para a quebra desses contratos é pago uma multa muito alta. Ou seja, essas empresas não vão querer correr esse risco. Então a tendência é eles manterem os contratos de forma atípica por muito tempo ou uma possível transição ali, transferência de inquilinos, mas nós sabemos o quanto isso é importante dentro desse portfólio do fundo imobiliário. E é claro que a vacância, quando nós falamos sobre um fundo imobiliário, é muito importante levar em consideração. É claro que analisando o cenário atual do LZR11, ele está com 0% de vacância, o que é muito positivo. Mas nós consideramos ali uma margem segura de 5 a no máximo 10, se for uma gestora muito bem estruturada, fazendo um trabalho muito sólido e consistente, olhando como possíveis inquilinos promissores para a carteira. Claro que nós vamos avaliar o histórico, o dividend yield, são princípios ali e pré-estabelecidos de uma boa carteira, trazendo uma segurança para você que vai escolher um bom fundo imobiliário para investir. E para você ter uma noção, esses contratos têm como uma duração média de aproximadamente 10 anos, ou seja, um prazo muito bom e muito seguro para quem está ali diversificando a sua carteira e tem um pouco de insegurança. Será que esses inquilinos são bons? Ou onde que eu posso ver a questão do prazo desses contratos, o encerramento, os vencimentos, como que está a gestão, o quanto cada um representa dentro do percentual do patrimônio líquido dessa gestora do LZR. Tudo isso você acompanha no relatório gerencial, tudo isso você pode acompanhar em vários sites onde vai trazer ali estatísticas, os relatórios, os índices do fundo imobiliário que você está investindo, seja o Investidor 10, Status Invest. Todos esses sites vão te auxiliar de uma forma muito didática, simples e pontual, cirúrgica, naquilo que você precisa esclarecer como dúvida para os seus possíveis ativos, diversificando a sua carteira. É importante também falar que para uma carteira bem diversificada, você precisa ali buscar sim, não só uma carteira que tenha uma alta liquidez e que tenha um fundo imobiliário com bons inquilinos ou acima de 10 imóveis distribuídos em localizações estratégicas, mas algo importante também você entender que não é porque um fundo imobiliário de tijolo ele paga menos que um de papel que ele não seja importante ou não seja um ativo de qualidade. Nós estamos falando de imóveis físicos, imóveis que com a tendência, não somente com a correção da inflação, a taxa de juros do nosso país, mas eles se reajustarem, se valorizarem com o passar do tempo. E isso é um fator positivo por dois motivos. Primeiro, porque a valorização das cotas dos imóveis e também a tendência ao longo prazo, a distribuição dos dividendos é aumentar também à medida que esses imóveis são valorizados também. Então, é um fator muito importante para você que está buscando diversificar a sua carteira, olhar para esses ativos também com muito carinho e muita sabedoria na hora de escolher. Agora vamos falar sobre uma parte muito importante sobre o LZR, o quanto que ele distribui de dividendos aos seus cotistas. Essa é uma informação muito importante, muito interessante, se não a mais buscada entre os investidores. Eu quero saber o quanto que ele, não somente o quanto ele vale, mas o quanto ele está distribuindo ali de pagamentos, de dividendos aos seus cotistas. E atualmente o LZR está distribuindo 8 centavos por cota. Eu sei que aos nossos olhos humanos parece muito pouco, mas nós estamos falando de um fundo imobiliário de tijolo que está distribuindo dividend yield de um valor muito bacana ao longo do ano, ao longo desses últimos 12 meses, e a tendência é valorizar com o passar do tempo. Então não é pouco olhando para um fundo imobiliário dessa qualidade, com esses ativos, com esses inquilinos, empresas gigantes do mercado, empresas consistentes, com um bom histórico, não somente de alocação, mas de pagamentos e de distribuição dos seus lucros também. É muito importante e é muito legal você estudar também esse fundo imobiliário mais a fundo. Então, é claro que você multiplicando esse valor, conforme aumenta os seus aportes, aumenta também o fluxo de caixa seu, os seus dividendos vão aumentar. Eu comecei inicialmente investindo com apenas 2 cotas, colocando na minha carteira. Não é um fundo imobiliário que eu estou falando que eu não tenho, ou estou apenas dando dica. Eu estou falando sobre um fundo imobiliário que está na minha carteira, compõe na diversificação da minha carteira e que eu estou aumentando a minha posição dentro desse ativo, desse fundo imobiliário, porque eu acredito no trabalho dessa gestora. É claro que a maior concentração não está localizada nesse fundo imobiliário. É claro que eu faço uma diversificação entre outros setores, entre tantos outros ativos também que estão em grande oportunidade no mercado, mas eu não posso negar o quanto esse ativo e para minha estratégia, para minha realidade financeira tem me ajudado bastante também, e a tendência é aumentar ali de forma segura, um passo de cada vez, a minha posição desse fundo imobiliário na minha carteira.
Uma informação importante e relevante a destacar é que todo fundo imobiliário, por incrível que pareça, ele tem as suas dívidas. E as dívidas do LZR 11 estão centralizadas em CRIs, Certificados de Recebíveis Imobiliários. E a estratégia desse fundo, eu vou colocar algumas imagens para você poder observar também e entender, ele está relacionado à sua alavancagem, porque dentro da sua estratégia, do seu fluxo de caixa, dentro desse relatório gerencial, o ALZR tem sim fluxo de caixa para manter as dívidas desse fundo, e o relatório gerencial serve para isso, exatamente você ler e não só saber o quanto o fundo imobiliário vai distribuir de dividendos, mas os principais acontecimentos, as principais atualizações. Então o ALZR ele está sim com fluxo de caixa bacana, se estendendo num prazo ali até que flexível para pagamento dessas dívidas, mas sim é algo que nós precisamos olhar com carinho e atenção para entender como que está a situação financeira desse fundo imobiliário. Mas dentro dessa proposta de alavancagem, né, de fluxo de caixa, ele se mantém sim de uma forma conservadora, se mantém sim de uma forma consistente e ainda segura para quem está investindo e está olhando para esse fundo imobiliário com essa perspectiva de colocar na sua carteira ou estudar mais a fundo. Outra informação também importante é que o ALZR tem sim pagamentos para receber de imóveis que ele vendeu sim, então ele tem feito uma estratégia também, não só de buscar novos inquilinos para os seus imóveis que estão distribuídos em lugares estratégicos, mas também dentro da venda de alguns galpões, de alguns imóveis, ele tem buscado sim essa estratégia para que o fluxo de caixa se mantenha de forma saudável, uma gestora fazendo um trabalho bacana, conservador, mas também tem sim essa informação que é importante você entender que há sim a estratégia de venda de alguns imóveis, a compra de outros imóveis faz total parte da realidade, da estratégia de um bom gerenciamento da carteira desse ativo. Quando nós falamos do portfólio e de uma gestora que trabalha com imóveis físicos, é um desafio, mas sim é um trabalho que vem sendo feito de forma boa, positiva, e estamos com grandes expectativas aí ao longo prazo para esse portfólio bem bacana. Bom, e é isso. O que eu queria compartilhar com você é exatamente isso, os principais fatos relevantes. Qualquer dúvida, você pode acompanhar sim o relatório gerencial, você deve fazer isso na busca de um ativo sobre a sua carteira, mas assim, os riscos sobre a alavancagem, mas é uma dívida que está sendo controlada, está ali de uma forma bem organizada, há as oportunidades, está distribuindo dividendos de forma recorrente, dividendos importantes para uma posição de uma carteira a longo prazo, pensando em renda passiva, e eu tenho certeza que você estudando a fundo, todos os imóveis, todos os inquilinos, o histórico desse fundo, os pagamentos, dividend yield, o preço da cota, como que está hoje também, vai ser uma experiência bem importante para você dentro desse processo de estudo, de ampliação do seu conhecimento acerca desses ativos. Tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, eu vou pedir para que você se inscreva no canal, dê o seu joinha, compartilhe com seus amigos, pessoas que estão começando nos investimentos, e comente aqui se você, neste vídeo, se você investe nesse fundo imobiliário, o que você acha sobre esse fundo imobiliário. Não estou aqui falando que ele é o melhor de todos ou algo do tipo, mas tem pessoas e perfis de investidores que gostam, pessoas que não gostam, mas eu quero que você comente e eu tenho certeza que nós vamos trocar uma experiência bem bacana também. Tenho duas séries aqui rolando no canal, uma sobre montando uma carteira do zero, e lá tem fundos imobiliários, e também a minha carteira pessoal rumo aos 10 mil. Tenho certeza que até o final do ano nós vamos conseguir essa meta e estamos aí dentro dessa proposta. Deus abençoe você, muito sucesso, muita sabedoria na escolha dos seus ativos, e desejo todo o sucesso do mundo. Até o próximo vídeo, falou e tchau!